Nós estamos aqui na rua Júlio de Castilhos, né? A senhora sabe quem foi Júlio de Castilhos? Não, de cabeça assim não me recordo. Não sei, moro há pouco tempo aqui. Não. Ó, não tenho ideia. Ele era presidente da República e foi na época da Revolução dos Maragatos dos Chimangos. É político gaúcho, foi presidente do estado também do Rio Grande do Sul. Naquele tempo chamava presidente, né? Bento Gonçalves, sabe quem foi? Claro que sim. Aí esse foi o líder da Revolução Farroupilha, os idos de 1835. A barbada, todo mundo sabe que foi Bento Gonçalves também, né? Herói Farroupilha. Foi o herói Farroupilha. Esse eu lembro. Tanto que o nome dele, Bento Gonçalves, está em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, né? Olha, eu só vejo falar também em Bento Gonçalves, mas não sei também quem é. Você sabe quem foi Pinheiro Machado? Pinheiro Machado foi um político. Pinheiro Machado foi um senador gaúcho, assassinado no Rio de Janeiro. Não, olha, eu para começar não sou nem de Caxias do Sul, né? Não lembro. O desconhecimento sobre os nomes das ruas de uma cidade não é restrito apenas a essas pessoas. Poucos são os moradores que reconhecem as personalidades por trás de uma placa. Mas será que os feitos dessas pessoas, eternizadas em um nome de rua, são compatíveis com a importância desse título? E o que muda na vida das pessoas quando a rua em que vivem é oficializada com um nome? Facilidade de localização, né? Mas assim, por que atribuir o nome X, Y, Z? Normalmente é uma forma de reconstituir o passado ou até o presente e reconstituir a memória de acontecimentos sociais, políticos e econômicos que um determinado grupo dominante quer fazer prevalecer. A gente pode levar como exemplo a denominação das principais ruas no centro de Caxias. Todos os nomes, ou a maioria deles, não todos, mas a maioria deles estão ligados a heróis da Guerra do Paraguai, da Revolução Farroupilha ou do Partido Republicano, que teve uma interferência muito grande no desenvolvimento político do Estado por várias décadas. As ruas homenageiam, em sua grandíssima maioria, homens. As mulheres são um número muito reduzido entre as homenageadas e quando são apresentados os argumentos para a homenagem dos homens, sempre grande empreendedor, grande político, pessoa de expressão na comunidade e tudo mais. Os argumentos relevantes às mulheres são dona de casa, mãe cuidadosa, pessoa religiosa, então elas são exaltadas sempre no ambiente doméstico e os homens por seus feitos grandiosos. Então dá para ver uma sociedade que privilegia e pensa bastante nos vultos masculinos, mas de certa forma talvez tenha ainda uma resistência em homenagear os vultos femininos. As pessoas, as lideranças políticas, não só de Caxias, mas de todas as cidades do Brasil, elas queriam ver representadas os seus pares, que nesse caso eram uma elite, né, branca, rica e que dominava a economia e a política das cidades. Nesse caso, os afrodescendentes, os indígenas, os pobres, enfim, né, a grande maioria da população não estava representada na voz dessas pessoas. É uma relação de pertencimento. E aqui a gente poderia falar, inclusive, de um preconceito institucionalizado, né, que as cidades historicamente tiveram e ainda têm, e de uma forma mais conceitual, né, ou seja, as ruas representam esse processo, né. Aqui em Caxias a gente teve vários fascistas que ganharam o nome de rua e as pessoas não fazem ideia. É isso mesmo? Tem a professora Lorene fez um trabalho em que ela identifica na elite que era normal, assim, o Partido Fascista, e ele estende seus tentáculos sobre todas as áreas que ele pôde para fazer a propaganda, né? E nós tivemos aqui em Caxias alguns jovens que vieram da Itália com diversas profissões, se integraram à sociedade caxiense como imigrantes, desenvolveram várias funções, eram empresários, eram construtores, eram intelectuais, mas tiveram uma determinada projeção. E aí o que vale? Naquele momento,
as forças políticas, econômicas e sociais elegeram eles como representativos de uma memória. Por que tu acha que há esse desconhecimento da população em geral em relação a esses homenageados? Acho que isso é cultural, né? Os brasileiros em geral não valorizam tanto a história, né? Talvez por isso a gente repita tantos erros, né? Se a gente conhecesse mais a história, talvez fosse melhor. Acho que um pouquinho de falta de pesquisa, falta de cultura e às vezes falta de tempo, né, para parar, para pensar, para ver isso. Pessoas são mal informadas, não estudam, que nem eu, não lê, né? O problema seria de educação fundamental, né? Isso aqui a gente, no meu tempo, se aprendia no colégio. Porque a gente não se liga, né, para saber a informação, não lê um livro sobre eles, né? Então é por isso. Falta de conhecimento, né? Falta de estudo, né? Acho que muita gente não sabe por quê. Claro, a gente tem aulas de história durante o primeiro e o segundo grau, mas quando a gente não tem um foco específico nisso, a gente acaba não memorizando, né? Talvez uma falta de informação, né? Uma questão cultural até. Não sei se por parte das pessoas que não buscam, ou do próprio município, que talvez ao nomear a rua pudesse informar, divulgar o porquê desse nome, né? Eu acho que também é acesso a muita informação. E hoje a gurizada tem acesso a tudo quanto é informação, eles acabam focando nas informações mais atuais e esquecem de procurar e pesquisar um pouco sobre a história, sobre a cultura. E a maior parte das nossas ruas são com nomes históricos, de personagens históricos, então fica difícil. Como muitos dos nomes, ou a maioria deles, faz referência a fatos históricos, né, a períodos históricos, a contextos políticos, isso não é de domínio de toda a população. Então são poucas as pessoas que vão saber. O nome das ruas, na verdade, ele se torna em determinados momentos um elemento identitário. Se tu está reconstituindo a memória de um acontecimento social, político, econômico, denominando um logradouro, uma praça ou um monumento com um determinado nome, é porque tem interesses que tu quer preservar. Se a gente pensar no conjunto de ruas formados pela 20 de setembro, pela Bento Gonçalves e pela Garibaldi, a gente sim vai ver que existe uma intenção de homenagear a Revolução Farroupilha. O 20 de setembro por ser a data máxima da Revolução, o Bento Gonçalves por ser um dos heróis e, curiosamente, entre essas principais ruas do centro de Caxias, o Garibaldi é o único italiano homenageado com seu nome. Mesmo assim, ele era considerado um herói de dois mundos, porque ele era herói na Itália, mas era herói aqui também. Dá para entender que existe uma clara intenção de mostrar aos italianos que eles estavam em um lugar novo e que eles precisariam se acostumar com aquilo. Quando a cidade de Caxias do Sul ainda era denominada Vila Santa Teresa de Caxias, no ano de 1892, a Rua 13 de Maio já existia nos registros históricos. A data 13 de maio é sempre lembrada pelo marco histórico da abolição da escravatura em 1888. Mas, em Caxias do Sul, a denominação não se refere à abolição. Os primeiros registros encontrados e apresentados no livro História de Caxias do Sul, volume 1, apontavam a localidade como linha 13 de maio. Uma das hipóteses para a denominação da rua é que a linha tenha sido criada em 13 de maio, no início da colonização de Caxias do Sul. Outra hipótese é que seja referente à criação da 13ª légua, criada no mês de maio. Se a gente pensar no caso da 13 de maio, nós não temos elementos concretos para conseguir definir se essa rua teve esse nome em função da abolição da escravatura, né? Datada lá de 13 de maio de 1888. Mas, de toda forma, nós podemos relacionar de forma indireta a uma data, né? Seja a abolição da escravatura, seja a data que se lembra uma santa, seja talvez uma data de fundação de uma légua ou alguma outra data importante para a cidade, em que se
tomou essa data para nomear essa rua. A história mudou e hoje nós temos o quê? Nós temos um processo de definição das ruas que passa pela Câmara de Vereadores e que leva em conta lideranças importantes da nossa cidade, sejam da área política, comunitária, da saúde, enfim, que tiveram importância e construíram a nossa cidade. E não necessariamente sejam grandes líderes ou expoentes. Então é um processo de mudança que nós passamos e reflete aí em grande parte dos bairros que têm nomes das suas ruas a partir desse processo de escolha dos vereadores em contato com a comunidade. Para nomear uma rua, basta que qualquer cidadão procure um vereador para sugerir o nome do homenageado. É importante certificar-se de que a via proposta para a nomeação é regular, ainda não está nomeada e pertença ao sistema viário da cidade. Além disso, é necessário que haja um abaixo-assinado por todos os moradores da referida rua para que o nome seja aceito. A partir daí, o vereador protocola o pedido com um mapa, certidão de óbito e pequena biografia do homenageado. O pedido protocolado é lido em sessão e encaminhado para a comissão competente da Câmara de Vereadores, que o analisa. Se aprovado, a comissão encaminha a documentação para a secretaria para que seja elaborado o projeto de lei. Após, o vereador protocola e o projeto segue os trâmites normais para aprovação. Nessa tramitação, o projeto de lei passa pela análise do Poder Executivo e é discutido uma única vez em plenário na Câmara de Vereadores. Depois de discutido e aprovado, o projeto vai para o prefeito, que o sanciona como lei. Com a sanção do prefeito e a publicação oficial, o projeto enfim torna-se uma lei. Após sancionada, a lei também é encaminhada para a empresa responsável pela confecção das placas que serão colocadas na rua. Então isso é importante, né? Se é nome, se é número, se faz referência a um acidente geográfico, né? Eu não vejo diferença. O que eu acho importante é que as pessoas que vivem naqueles lugares se sintam representados nos nomes dos logradouros, que sejam escolhas delas, né? As curiosidades de alguns conjuntos de ruas e a experiência dos taxistas na localização urbana você confere no próximo bloco. Você está assistindo ao Na Rua. O assunto de hoje são os nomes de ruas. Laudir, há quantos anos tu mora na Rua da Felicidade? Aproximadamente uns 10 anos. Na época era denominada por letras apenas, né? Era Rua F. Aí, tempo depois que foi denominada da Felicidade, então eu não tinha ideia de que seria esse nome quando eu vim pra cá, né? Tânia, a gente está aqui na Rua da Felicidade, que é a mais conhecida, a mais popular do bairro. Por que ela recebeu esse nome? Quando os loteadores criaram o bairro, eles denominam, primeiro eles colocam letras. Rua A, Rua B, Rua C, Rua D. E na época o pessoal achou melhor colocar o nome de pedras, que seria uma forma, uma que tem muita pedra no bairro, né? Outra que também assim não fica aquela coisa de, como era um bairro que estava começando, dar nome de um morador ou de outro morador, até porque a denominação aí requer que sejam já pessoas que tenham morrido, né? E aí eles colocaram então Rua A, Rua das Ametistas, Rua B, Rua dos Brilhantes, Rua C, Rua dos Cristais, Rua D, Rua dos Diamantes, e Rua F, Rua E, Rua das Esmeraldas. E Rua F, não se encontrava um nome de pedra com a Rua F. E aí o pessoal colocou Rua da Felicidade, até porque também como era uma rua em que moravam e moram, né, vários ex-presidentes, 3 ex-presidentes moram nessa rua, né? E aí ficou Rua da Felicidade. Nesta rua a gente tem a UBS, nós temos 2 igrejas, nós temos vários mercados, é o fundo da escola municipal, então tem bastante equipamento público, né? O loteamento Vila Lobos, que fica nas proximidades do bairro Santa Corona, em Caxias do Sul, existe há mais de 30 anos. Está regularizado junto à prefeitura há apenas 4 anos. O processo de oficialização do nome das ruas segue em tramitação na Câmara dos Vereadores do município. A luta por reconhecimento de viver em um território com denominação é antiga e muito já se conquistou nesses anos todos. Qual é o nome da rua? Da Rua Esmeralda. Sim. E tinha calçamento? Não tinha nada, era só mato. Nós, para poder entrar um caminhão, nós tínhamos que abrir até lá no formigueiro.
abrindo as estradas e arrumando. 5 semanas nós arrumávamos as estradas. E água bastante. Bastante água. Aqui então enchia d'água. Ela não é oficial ainda, ela não está legalizada. O que muda isso para ti, que mora aqui há 10 anos? Para mim, que moro aqui, não muda muito. Mas agora, quando vem o pessoal que vem procurar para fornecedores de materiais, coisa e tal, aí tem pepino, que tu vai botar no GPS, tu não se localiza. Os entregadores vêm aqui, a localização nossa é a igreja, o colégio e a UBS. Então, aonde que você mora, Vila Lobos? Aonde? Lá na frente da igreja. Lá atrás do colégio, lá do lado da UBS, é mais ou menos assim. Por ela não ser legalizada, isso é a parte ruim que a gente tem no bairro. Que não tem uma programação assim, número tal e tal e tal, não, acaba não fechando, né? Então também parece uma coisa pequena, mas tu chegar num bairro onde tu encontra uma placa com o nome das ruas é muito importante para as pessoas que vêm nos visitar, para o próprio carteiro, para os comerciantes que vêm fazer entregas. O ser humano mesmo, né, quando ele se torna cidadão, ele tem um nome, né, logo que ele nasce. Então as ruas, elas também têm esse caráter, assim, de ter um nome, né, de ter um reconhecimento, né, não só da cidade. Então acho que para tornar a rua mais cidadã também, ela precisa, né, de um nome, assim como todas as pessoas. Né? Então acho que faz parte sim de um processo de civilização. Né? A gente ter um nome, ela acaba dando uma identidade de algo único, né, num contexto maior. Às vezes os moradores vão até o correio pedir CEP e o correio nos confirma se há lei ou não. Se não há lei, temos que providenciar. Essa lei tem que ser regular. Ela tem que ser codificada, não é qualquer travessa de um terreno entre outro que é uma rua. Às vezes é uma propriedade privada, que então ela não pode ser denominada. Por quê? Porque toda rua é uma via pública. Quando chega agora, que o pessoal já conhece, ou no mercado, ou no banco, diz assim, eu já sei onde é que é esse bairro, é lá onde tem as pedras preciosas. Digo, olha, não achei nenhuma até agora. Mas deve existir, né? Não sei qual foi a finalidade de colocarem, né, os nomes das pedras preciosas, mas para nós isso é muito bom. E até mesmo, quem sabe, a pedra preciosa mais valiosa é a felicidade, né? Felicidade, né? Isso. A felicidade, né? E as pessoas que moram no bairro, né? Na verdade, né? Porque são todos cidadãos que trabalham. Né? E, na verdade, ainda não estamos pagando IPTU porque ainda não foi legalizado, né? Mas espero que, né, seja feito bem mais rápido. Para nós, facilita para o nosso trabalho, facilita para um monte de coisas, né? Que as pessoas, até para chegarem aqui, né, para nós pertencermos ao mapa de Caxias e ser colocado no, como é que a gente diz, aquele reloginho que tu usa no carro, como é que é o nome? GPS. GPS, isso é. Hoje em dia é comum as pessoas contarem com aplicativos de GPS para localizar um endereço de destino. Mas e quando o nome da rua não existe? Bom, nesse caso, o jeito é contar com quem guarda um grande número de endereços na cabeça. Os taxistas. O Caxias, em termos de taxista, está muito bem representado. O problema de Caxias que o pessoal está tão acostumado, o passageiro, ele desbilhava no bairro tal, depois lá no bairro ele dá as coordenadas, vai direita, esquerda, vai reto e assim por diante. Tem uns que se perde por causa de virtude disso aí, no caso, que tem nome que é um pedaço, um nome, já começa uma outra de novo, né, daí dificulta para o passageiro também no caso, daí o cara fica se quebrando para poder achar a numeração. Né? É importante a rua ter um nome? Para mim sim, porque pelo menos tu tem um ponto de referência, se tu não souber o nome da rua, tu não tem como te basear em lugar que tu vai. No próprio GPS não tá as ruas de Caxias total, porque tem bairro que é bairro recém-novo aí e não tem o nome da rua, não aparece no GPS. Então dificulta bastante a gente para descobrir. E aí tu vai lá na esquina para procurar o nome da rua e não tem. Tu não acha placa nenhuma. Aqui no centro nós estamos muito bem servidos de placa, até placa demais. Agora nos bairros é que a gente precisaria de mais placa para a gente se orientar. E à noite que é dificultoso, porque tu não enxerga a numeração das casas tão bem escura, às vezes com iluminação e às vezes não tem iluminação, fica bem complicado para a gente descobrir o número da casa. Por causa do número das ruas também, as ruas têm, a numeração está bem completamente salteada, não tem uma sequência de ordem, que daí facilitaria para nós que trabalhamos nesse serviço aí para levar o pessoal para casa. Luiz, vocês estão com o ponto aqui, que vocês têm o comércio, há 17 anos.
Mas você já parou para pensar quem foi Irmã Zago? Não, nunca pensei. Ana Lúcia, a senhora mora Irmã Zago, esquina com Graciema Fórmulo. A senhora sabe quem foram essas mulheres? Sim, elas trabalhavam no Gasola. E tiveram um acidente, né, grande, e vieram a falecer, então colocaram o nome das duas ruas. Romeu, tu trabalha aqui na padaria que fica esquina com a Tereza Moraes. Quem foi Tereza Moraes? Ela foi, pelo que eu sei, ela foi uma trabalhadora do Gasola, né? E então acho que aconteceu um incêndio, né, bem de grandes proporções. Então eles usaram o bairro aqui para homenagear elas e botar o nome delas nas ruas, né? Irmã Zago, Graciema Fórmulo, Olívia Gomes, Maria Bom, Tereza Moraes, Júlia Gomes. 6 mulheres que morreram juntas na explosão da empresa Gasola, que em julho de 2015 completou 72 anos. 6 ruas que se cruzam aqui no bairro Sagrada Família. No dia 22 de julho de 1943, aqui nas dependências da antiga Gasola Trave Companhia, que após passou a chamar-se Metalúrgica Gasola, ocorreu uma forte explosão nos pavilhões onde eram manuseados os armamentos bélicos, munição na verdade. E essa explosão vitimou 6 mulheres na hora, praticamente na hora, umas na hora e outras posteriormente no hospital. E uma 7ª pessoa, ela teve a perna amputada. Além de feridos gravemente, outros mais leves, mas essa explosão foi tão forte que inclusive foi sentida no centro da cidade, conforme as pessoas falam, né? Ele aconteceu em plena Segunda Guerra Mundial. O mundo estava em guerra, a Europa estava em guerra e o Brasil participou com os pracinhas, não é? Então essas armas foram requeridas pelo Exército. Em 26 de dezembro de 1959, após 16 anos da explosão da empresa Gasola, a Câmara de Vereadores do município criou um projeto de lei que homenageava vultos históricos e outras personalidades. 239 ruas foram denominadas na época. Entre elas, as 6 ruas com o nome das mulheres. O fato da gente estar, então, hoje na Irmã Zago, como a gente sabe a história das mulheres que morreram na explosão, acaba sendo uma conquista por ter nome de trabalhadoras, mulheres principalmente, com um nome de rua em Caxias? Aqui eu vejo de 2 maneiras, né? Uma o que tu falou, mas outra foi uma compensação da cidade. Né? Foi um acidente, uma tragédia, mas talvez se houvesse mais fiscalização, talvez se houvesse mais prevenção, não tivesse acontecido essa tragédia. Né? Então foi uma forma de compensar as famílias, né? Colocando o nome dessas mulheres que foram trabalhadoras, operárias, né? Mas que não precisavam ser homenageadas dessa maneira, né? Podia ter sido por outro motivo, né? Não por terem morrido tragicamente. Como a história é lembrada? Pesquisando, lendo e valorizando o trabalho do historiador. Porque o historiador, ele mostra à sociedade aquilo que ela quer esquecer. Não é? Então, não podemos esquecer. Isso não podemos esquecer, tanto quanto o Holocausto. Não podemos esquecer porque pode se repetir a qualquer momento. É difícil lembrar disso, mas tem que ser lembrado, para não ser esquecido.